Graças a Deus pela igreja que o Senhor Jesus fundou e que pode trabalhar, se preparar para cultuá-lo e fazê-lo com o melhor de si, sabendo que é pela mediação de Cristo que o culto será aceito. Mas como isso nos faz bem, não é? Como Deus nos abençoa com cada um dos passos da construção de um culto ao santo nome. Eu leio com os irmãos um texto paralelo ao que já foi lido em Mateus, mas agora em Marcos, para dele estudar alguma coisa rapidamente. Crianças, fiquem atentas, crianças. Hoje vocês não têm o seu boletim, mas a palavra é compreensível para vocês, então atentem, crianças. Marcos capítulo 8, a partir do 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Quando nós participamos de eventos como este, cultos ao Senhor, e pensamos a respeito daquilo que aconteceu, na mente de alguém pode surgir a pergunta: mas precisava de tudo isso? Era tudo isso necessário? Na semana passada, nós estudando um texto na primeira epístola de João, vimos que quando Deus, o Pai, deu o seu Filho, demonstrando o seu amor em favor da igreja, Deus o fez para que Cristo fosse propiciação pelos nossos pecados. Naquele momento comentamos que propiciação era algo feito por uma pessoa crente numa divindade qualquer, a fim de que com aquilo que lhe fosse dado à divindade, algo fosse retribuído ao ofertante. Algo fosse devolvido ao ofertante. Era como uma troca de alguém que pouco tinha, feita com alguém inexistente, um falso Deus. Diante do conhecimento que as pessoas de então tinham desta prática, e diante daquilo que o Senhor havia já instituído na sua lei desde o Antigo Testamento, o Senhor ensina as pessoas a respeito da propiciação, e ensina que em Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício na cruz, foi feita a oferta que somente Ele poderia fazer. E somente Ele fazendo a oferta, os pecados foram cancelados. Propiciação, algo dado e uma resposta oferecida. No nosso caso, o perdão. Era necessário? Sim, era necessário. Nós não poderíamos fazer por nós mesmos. E o texto que nós acabamos de ler
mostra que isto fazia parte do entendimento do nosso Senhor quando vivia o seu ministério. Por favor, observe no verso 31, que ele diz: então começou a ensinar-lhes que era necessário. E ele o fez, vejam o início do verso 32, e isto ele expunha claramente. Ele falava para ser entendido, falava sem figuras, falava sem coisas para serem interpretadas. Ele dizia as palavras conforme elas deviam ser entendidas. E que palavras ele dizia? Ele dizia, a princípio, da absoluta necessidade de que ele viesse. Ele não poderia ter o perdão dos nossos pecados concedido se não cumprisse o ministério a ele dado. E vejam o que compunha o seu ministério, verso 31. A ensinar-lhes, ensinar aos seus discípulos, que era necessário que o Filho do Homem, ele mesmo apresentado em cumprimento da profecia de Daniel, em seu capítulo 7, sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelas autoridades judaicas, os anciãos. Rejeitado, disse: você não é o Messias, você não é o prometido, é preciso que você sofra, você blasfema, diziam aqueles homens. Continua o texto: pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, rejeitado, prossegue, fosse morto pelo poder de Roma, morto pelas mãos dos gentios, morto com a autorização dos judeus, morto pela humanidade, pelas mãos das pessoas. Estivéssemos nós lá, ou estaríamos acovardados, ou estaríamos dizendo: solta Barrabás. Mas o texto segue e diz: fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Tudo isso era o quê, meus irmãos? Necessário. Não haveria propiciação, não haveria o sacrifício substitutivo que pagaria por aquilo que nós receberíamos depois como graça, se ele não cumprisse cada um dos detalhes do seu ministério. Logo, se algum dia passar pela sua cabeça a pergunta: era necessário? A resposta deve ser: era absolutamente necessário. Deus determinou que fosse assim e cumpriu dessa maneira nos seus detalhes. Não era alternativa, era necessidade. E sendo necessário, ele prossegue e vai dizer que esta necessidade iria acontecer em complemento na vida de 2 tipos de pessoas. Um tipo de pessoa era semelhante ao que Pedro fazia naquela hora. Pedro dizia, chamando-o à parte e reprovando-o: não te faças mal, como vimos no texto paralelo. E aqui então o Senhor Jesus começa a dizer que os que agissem como Pedro estariam agindo contra a própria redenção, porque aquilo que Cristo iria fazer na cruz era necessário. Ele então amplia o alcance da sua palavra, verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos. Você nota que no 31 eram apenas os discípulos. Agora ele amplia e fala para todos. Primeiro ele fala, queridos, nesse paralelo de 2 tipos de pessoas, a respeito daqueles que vão andar com o Senhor. Veja lá o 34 ainda. Disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E a parte B do verso 35 diz: e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Meus caros,
esta é um grande paradoxo que existe na vida cristã. Nós somos acostumados a vivermos acreditando que a vida tem que ser sempre ganha, ganha. Eu trabalho, sou elogiado, fico mais saudável, mais forte, mais rico, mais feliz. Somos treinados a isso a vida inteira. Em certo sentido, na sociedade, isso é muito positivo. Nós somos daqueles que acreditamos que quem não trabalha não deve comer. Logo, a comida deve ser o resultado do empenho, do trabalho, da dedicação. Acreditamos nos méritos para que possamos progredir na vida. Mas, meus caros, quando Cristo vai à cruz, Ele vai à cruz para dizer que os nossos méritos para a salvação são nulos, absolutamente nulos. Todavia, Ele também diz que quem quer segui-lo, uma vez tendo crido, uma vez tendo sido redimido, de fato fará algo que signifique empenho, dedicação, morrer por causa de Cristo para este mundo. Na jornada cristã, não no início dela, que é a salvação, mas na jornada cristã, há de haver trabalho, dedicação, e isto quer dizer, segundo as Escrituras, a si mesmo se negar, tomar a sua cruz dia a dia e segui-lo. Isto é resultado, meus caros irmãos. Isto não é causa de salvação, é resultado. Você aí que diz ter crido em Cristo um dia, você está pronto a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo? Pois eu vou lhe dizer, se foi redimido, está pronto. Porque o Senhor nos faz novos para isso, para negarmos a nossa própria vida e fazer com que o verso 35, parte B, se torne verdadeiro. Perder a vida por causa de Cristo, salvando-a no Evangelho. Mas o que acontece em geral com as pessoas? Elas invertem completamente o sistema. E ao invés de crerem em Cristo, de receberem por sua graça o perdão, e a partir disso viverem dedicadamente ao Senhor, negando-se dia a dia, por que redimidos? O que as pessoas fazem era contornar as coisas com base no próprio mérito. Não posso receber isso de graça. A graça é desnecessária para mim. Eu sou forte o suficiente para conseguir isso pelos meus próprios meios. Então nós vemos a postura de Pedro reprovando Cristo quando queria ir para a cruz. Sabendo Jesus que era necessário, Pedro pensava, nós damos conta, Jesus. E continua o nosso texto, e dizendo no verso 35, parte A, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Qual é a sua condição? Tem se empenhado para ser uma boa pessoa, se empenhado para trabalhar direitinho, para correr atrás do socorro da família, para a edificação da própria vida, para ser cada dia mais virtuoso, sem Cristo? Tem se empenhado para isso? Saiba, está procurando conquistar a própria vida pelo próprio esforço? Vai perder a vida. E é disso que ele trata nos versos 36 a 38. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, perder a sua alma. Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora
se envergonhar das minhas palavras. Ao você ler estas aí, lembre-se do que Pedro disse. Jesus dizia: é necessário que eu vá. Pedro dizia: tem cuidado de ti mesmo, não é bem assim. Jesus então diz ao final do verso 38: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Sabe o que significa isso? Perder a vida quando achava tê-la ganho pelo próprio esforço. Cristo Jesus foi à cruz e só Ele poderia fazê-lo. Cristo Jesus foi à cruz e substituiu os incompetentes. Eis-me aqui, incompetente, incapaz, injusto, insuficiente, em tudo o que você imaginar. Mas Cristo, todo capaz e todo competente, fez o que era necessário, a fim de que, ao crer nele, eu recebesse algo que não conseguiria por mim mesmo. Você creu nele? Porque se você se envergonha do que Cristo necessariamente faria e fez, não se engane. Ele também se envergonhará de você naquele dia. Mas olha que coisa espetacular vem adiante. Esqueci de passar um dos slides aqui. Adiante. Veja o que vem aqui de espetacular em 9:1. Aliás, 9:1, na tradução latina do texto, faz parte do capítulo 8, viu, irmãos? 9:1. Disse-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. E alguns então começam a imaginar, tem até livros escritos sobre isso, que há apóstolos por aí ainda vivos, remanescentes dos dias de Jesus, velhinhos até, mas ainda vivos. Como nós somos tolos, não é? Como imaginamos coisas que as Escrituras não dizem. Quando teria começado o reino do Senhor, que estava próximo no ministério de Cristo, até que Ele fosse à cruz e ressuscitasse dos mortos? Estava próximo e com a sua ressurreição estava entre nós. O Rei com toda a autoridade e poder diante dos seus discípulos, ressurreto dentre os mortos. E alguns daqueles que estavam com ele, por que alguns? Porque Judas não estava lá. Por que alguns? Porque aqui no verso 34 ele convocou uma multidão, e daquela multidão, provavelmente muitos não estavam lá como crentes, embora Paulo vá dizer aos Coríntios na primeira carta, capítulo 15, que uma multidão de cerca de 500 pessoas o viu ressurreto. Mas certamente não eram todos aqueles que o viam naquele momento. Então ele podia dizer: dos que aqui se encontram, aqui no momento em que ele falava, alguns há que de maneira nenhuma, e a tradução é perfeita, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado, vou mudar o texto, o Cristo ressurreto dentre os mortos. Isto é, chegar com poder o reino de Deus. Queridos irmãos, tudo isso era necessário. Sofrer, ser rejeitado, ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. Verso 31. Ele reafirma isso em 9:1. Eu vou ressuscitar. Vocês me verão como o rei que sou. E dentre os que estão aqui, os crentes estarão comigo, estarão vivos comigo.
Então eu pergunto mais uma vez: esse é o seu caso? Ou você confia na sua própria força? Eu espero que você confie na força de Cristo Jesus, mas que esteja se negando dia a dia e seguindo-o dia a dia. A salvação não é por mérito, mas a trilha da vida é de autonegação enquanto seguimos a Cristo. Não é de libertinagem, é de seguir ao único Redentor. Como Pedro, assim como foi mencionado no início do culto, nós caímos. Será que o nosso Senhor que nos redimiu deixa de nos amar por causa disso? Não, nos redimiu porque nos ama. E o que Ele fará conosco? Assim como fez com Pedro que afundava nas águas, estenderá a sua mão e tem estendido, e nos trará para si, nos colocará de novo no caminho.